Bom dia, irmãos! Hoje estamos aqui mais uma vez para entregar para vocês uma aula da nossa EBD, da Igreja Batista no Riacho Fundo 2. Hoje nós vamos estar dando continuidade à aula da semana passada sobre Hebreus e especificamente nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 1. Nós vamos falar sobre todo o capítulo 1 de Hebreus. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês e acompanhem a leitura. A partir do capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Esses primeiros dois versículos, eles estão falando sobre uma questão do povo que estava recebendo essa carta. Por um pouquinho de contextualização, essa carta ela foi feita para hebreus. Ela foi direcionada para pessoas que eram judias, para pessoas que estavam lá no meio judeu, e essas pessoas se converteram pela fé em Cristo Jesus. Só que por estar em um ambiente muito suscetível à perseguição, muitos deles estavam sofrendo severas consequências pelas escolhas que haviam sido feitas. E alguns estavam fraquejando na fé. E essas questões, elas envolviam tanto na parte física, aquela questão da dor, do sofrimento, mas também em uma questão sobre a base que eles tinham como fé. Porque a base naquele tempo, para os judeus, era sobre aquilo que foi revelado para os pais. Então, a primeira coisa que o autor ele trata é, primeiro, ele não nega que Deus falou com os pais, mas agora algo maior do que os pais havia chegado. Algo maior do que os pais estava acontecendo, que algo maior do que eles havia acontecido. Então, tudo isso, esse começo, é para dar um firmamento na fé daqueles irmãos que estão passando por momentos muito difíceis. Eles estão passando por momentos de privação, passando por momentos de perseguição, aonde muitas vezes a única escolha que eles tinham era a morte ou fugir. Então, diante disso, o autor ele vem exatamente para dar uma base para a fé dessas pessoas. E nesse primeiro versículo ele diz, nos dois primeiros versículos ele diz que Cristo é maior que os pais da igreja, ou que os pais dos judeus. No caso ele está falando aqui de Abraão, de Isaac, de todo o Antigo Testamento, também pegando ali os profetas, de que aquele que veio neste momento, ele era maior do que tudo aquilo que já havia sido revelado por todas aquelas outras pessoas. No versículo 3, a palavra diz o seguinte: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Bem, aqui nós temos uma demonstração sobre quem é esse Cristo que é maior do que tudo aquilo que já havia acontecido. Ele é maior não simplesmente por uma titulação, como nós vamos ver a seguir. Ele é maior por causa das suas obras. Aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo continua fazendo em nossas vidas é muito maior do que tudo que já passou por essa terra. Aqui ele fala que Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele faz a purificação dos pecados e ele se assenta à direita de Deus nas alturas.
nós temos aqui manifestação de poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, e nós temos a manifestação da autoridade de Deus em Cristo. Ou seja, por mais que aquelas pessoas estivessem sofrendo, nada poderia dar uma base melhor para elas, nada seria maior na vida delas do que estar diante de Cristo, do que estar no caminho de Cristo. E aqui, quando nós pegamos nos nossos dias, é importante a gente colocar em consideração, porque muitas vezes, ao decorrer da nossa caminhada, nós começamos a achar que Cristo ele não é suficiente em várias partes da nossa vida. E quando eu digo dessa forma, pode até não ser de uma maneira muito concreta. A gente não para e, realmente Cristo não é suficiente, mas nós agimos dessa maneira. Quantas vezes nós não nos pegamos pensando em filosofias mundanas, nós pensamos em ideologias, nós pensamos em estilos e política, nós pensamos em tudo aquilo que o mundo nos oferece para dar algum tipo de solução. E esquecemos que Cristo é suficiente. Porque o caminho que Cristo oferece, ele não é aquele caminho que vai ser o mais bonito. O caminho de Cristo para esses irmãos, como nós vamos ver ao longo dos capítulos, foi de, olha, você vai sofrer por Cristo. Você vai seguir um caminho em que provavelmente você vai ter o mesmo destino. Aí ele vai lá e cita vários heróis da fé. E esses heróis da fé, eles tiveram muitas vezes em suas vidas consequências pesadas por permanecerem no caminho reto de Deus. Ou seja, permanecer em Cristo, quando pensamos com os nossos olhos humanos, é algo que naturalmente nós vamos olhar e vamos rejeitar. É por isso que nós também não podemos ficar focados no caminho. Nós temos que olhar para a pessoa que estamos seguindo. Porque esse caminho só é possível de ser traçado, só é possível de ser transpassado, porque estamos atrás de Cristo. Se isso não estiver acontecendo, nós não vamos ser capazes de passar por todas as lutas e por todas as aflições de maneira reta, de maneira santa. A partir do versículo 5, a palavra diz: pois a qual dos anjos... a partir do versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Aqui nesse ponto, nós temos uma perspectiva bem interessante, porque o autor ele vem trazer essa comparação entre os anjos e Cristo. Essa comparação ela é interessante, primeiro, porque ela era muito comum naquela época. Cristo sendo visto como um mensageiro de Deus, como sendo simplesmente um intermediador, sem todas as outras atribuições dadas a ele pela palavra e dadas a ele pelo próprio Pai. E tudo isso fazia com que a pessoa de Cristo ela fosse rebaixada. Então aqui, em um primeiro momento, nós temos que entender que Cristo ele é maior do que os anjos. Ele é maior do que toda a criação. E isso é importante, porque
costumeiramente, nós temos pensamentos em que mesclamos Cristo, a pessoa de Cristo, com vários outros pensamentos, vários outros pontos de vista que estão fora da palavra de Deus. Não é a revelação de Deus que disse que Jesus era os anjos, mas uma cultura local, uma forma de se observar, era muitas vezes ali influência de outras pessoas que estavam chegando ao ouvido desses irmãos e fazendo com que eles não entendessem completamente a grandiosidade de Cristo sobre todas as outras coisas. E é por isso que nós temos que ter isso bem claro em nossas mentes. Tudo o que envolve Cristo e o modifica é corrupção. Cristo, ele é completo por natureza. Cristo, ele é o Filho perfeito do Pai. Não há defeito, não há mazela, não há pecado. Isso faz com que a sua pessoa ela seja completa. E muitas vezes nós temos pensamentos, pontos de vista, às vezes as pessoas usam ciência e essas pessoas pegam e modificam Cristo para que ele se pareça, ou então para que ele tenha uma característica evidenciada. Mas isso faz com que aquele Cristo que está sendo posto, pregado, não seja o Cristo revelado pelas Escrituras. Não seja aquele Cristo que deve ser verdadeiramente adorado. E por isso, toda modificação da pessoa de Cristo, ela é corrupção. Segundo, tudo aquilo que nega Cristo e seus atributos é uma mentira. A partir do momento em que você pega Cristo e diminui ele para anjo, para um mensageiro, para aquele que faz um intermédio simples entre Deus e os homens, você está tirando várias características de Deus, de Cristo, e fazendo com que a pessoa dele pareça não ter a mesma eficiência, a mesma autoridade e o mesmo poder que ele deveria ter. Então, tudo isso é gerado pela mentira. E sabemos, como cristãos, que a mentira, ela sempre provém do mal. O pai da mentira é o diabo. E quantas vezes, irmãos, nós não olhamos por aí pessoas que falam que Cristo é isso e Cristo é aquilo, pessoas que fazem essa diminuição de Cristo para que ele fique muito mais parecido com nós hoje em dia, e fazemos isso de uma forma a validar os nossos estilos de vida atuais. Nós estamos mentindo sobre a pessoa de Cristo. Nós estamos aceitando mentiras sobre a pessoa de Cristo. E todos nós seremos cobrados, ou pela nossa calúnia, ou pela nossa omissão em relação a isso. E em terceiro, tudo aquilo que promete Cristo, mas entrega aquilo que não é Cristo, é heresia. Pegando novamente o exemplo dos anjos. Falavam sobre Cristo, falavam sobre os milagres de Cristo, mas quando pegava-se a finalidade de Cristo, o seu poder para salvar, o seu ser completo com Deus, todas as características que o tornam um ser completamente diferente dos demais, ele é diminuído. Isso é heresia. Porque nós aceitamos um Cristo que não existe. Um Cristo que não foi revelado pelas Escrituras. Quantas vezes, irmãos, nós não olhamos para as nossas vidas, olhamos para aquilo que está sendo pregado pelo mundo e em alguns estabelecimentos de cunho religioso, e vemos que o Cristo que está sendo falado na televisão, o Cristo que é falado nesses lugares, não é um Cristo que tem eficácia para salvar. É um Cristo
que muitas vezes ele serve para benefício da minha própria vida, que ele serve simplesmente para garantir ali algum tipo de desejo, para satisfazer alguma vontade. Então tudo isso é importante nós pensarmos, porque senão nós estaremos consumindo essas heresias, e ao consumir, replicando, e estaremos levando a mentira, nós estaremos levando a corrupção, nós estaremos levando toda sorte de coisas malignas para a vida de outras pessoas e para as nossas próprias vidas, para dentro dos nossos próprios corações. Porque o Cristo eficaz é o Cristo verdadeiro, não é esse Cristo fabricado pela nossa cultura secular, pelo nosso comportamento mundano. E a partir do versículo 9 até o 14, a palavra diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus sobre obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Para finalizarmos a nossa aula, é importante colocar como base da nossa fé que a revelação da supremacia de Cristo, ela veio do próprio Deus. Deus é quem testifica, Deus é quem mostra, Deus é quem aponta para Cristo como sendo esse ser supremo acima de todos os outros. Não é algo que foi feito por pessoas, por seres humanos corruptos, feitos por pessoas com o coração cheio de pecado. Isso foi uma revelação do próprio Senhor para todos nós. Aqui, assim como foi para os hebreus, deve ser a base dos nossos pensamentos sobre quem é a pessoa de Cristo. Nós não podemos nos satisfazer com um Cristo modificado, com um Cristo diminuído, com um Cristo ineficaz. Precisamos do Cristo completo, do Cristo supremo. Ele sim é capaz de trazer a salvação às nossas almas, de trazer o alívio ao pecador, de trazer a sua graça e derramar sobre nós para que venhamos ter fé nos nossos dias difíceis. E como último ponto, gostaria de ler novamente o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E aqui nós temos um ponto que os anjos, eles são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que irão de herdar a salvação. Esse é o papel dos anjos. É só esse o papel de Cristo? Com certeza não, irmãos. Cristo tem um papel muito maior. Cristo tem um papel grandioso dentro da salvação, maior até mesmo do que nós mesmos, porque o início da fé vem dele. É por meio dele, para ele, por ele, que todas as coisas são feitas e que todas as coisas têm um propósito. Então, diante disso, irmãos, eu convido a abrirmos o nosso coração nessa noite. Abrirmos o nosso coração para que sejamos verdadeiramente capazes de seguir o Cristo verdadeiro. Não o Cristo fabricado, não o Cristo inventado, não o Cristo deste século,
mas o Cristo que foi revelado e continua sendo pregado pela igreja há mais de 2000 anos. Eu agradeço a atenção de todos, que a paz de Deus esteja com cada um aqui e que todos tenham um dia abençoado.